E aí, família, beleza? Fala aí na área, tamo junto? Vamos junto. Fala aí. No Sarau, a música da Eluna. O ator Tadeu Di Pietro não era assim. No Sou Mais Você, a Evelyn superou uma perda e agora pratica solidariedade. Literatura brasileira no quiz cultural. No Faz o Pix, porque o preço da gasolina depende do cenário internacional. E no Fala aí, o que é família? Afetos e conflitos em casa. A ausência de pai ou mãe. Se liga. Fala aí. E aí, tudo bem, pessoal? A Eluna quer mudar o cenário nacional do hip hop e ver mais mulheres no palco. Ela é cantora, compositora e professora de canto e segue forte nas raízes R&B. Dá uma olhada no Sarau. Tanta coisa sobe pra cabeça, pare antes que enlouqueça. Minha mente empobreça de ideias, desentone ritmo, desembaraço, tropeço. Entre os cacos reverto os meus abraços sem jeito. Eu escrevi ela quando eu tava no puerpério, era uma época que eu tava muito triste, tava muito mal, muito na bad. E aí eu escrevi essa música, que ela é tipo um grito mesmo. E a culpa da minha inconstância vem de outros planetas, essa é a minha essência. Você dizia que a culpa da minha inconstância vem de outros planetas. Eu costumo dizer que é espiritual até você escolher o seu nome. E aí eu tenho uma conexão muito forte com a lua, né? Eu tenho esse rolê esotérico de acreditar que as fases da lua influenciam no meu modo de ser e eu queria trazer isso para o meu trabalho. Você me desmonta inteira, eu no ar, você lua, no ar soar, pro ar ser suar. Eu no ar, você lua. Comecei a entender quais são as estéticas de som que eu gostava, né? E aí eu comecei a fazer o gênero R&B sem saber que era hip hop, sabe? Me prova, engole, saciei minhas gotas. E se você me disser que pensar em mim, do nosso passado eu vou me despedir. Elas falam sobre relações, sobre emoções, sobre desejos. As minhas músicas, elas tendem muito a ir para esse lado, porque eu sou uma pessoa pisciana, né? Eu acredito em signos e eu sou pisciana e eu sou muito água, sabe? Eu me perco, assim, nos meus sentimentos e eu transformo eles em canções. Desejo falta da sua fala macia na minha cama vazia que não preenche os meus espaços, nem meus versos, é o inverso. Quanto mais eu falo, mais o sentimento eu calo, mais eu sinto um gosto amargo, mais te quero do meu lado, mas eu já te fiz tanto mal, meu bem, meu bem. A Velhinha de Taubaté é uma das personagens mais conhecidas da nossa literatura. O autor usou o humor para criticar o último governo da ditadura militar. A velhinha ingênua acreditava em tudo que o governo dizia. Saiba que é um escritor que criou a velhinha no quiz cultural. Manda ver, Júlia. Você já ouviu falar nos booktokers? São tiktokers que comentam e indicam livros. Esses vídeos viraram um fenômeno nas redes sociais e ajudam a vender muitos livros e disseminar literatura pelo país. Bora ver se a galera conhece? E você consome conteúdo sobre literatura nas redes sociais, no TikTok, de repente? Não muito, acho que eu deveria fazer mais isso. Curto, mas eu acho que tudo em excesso não é tão bom. Então acho que tem que ter limitações, até pra mim, assim. Eu usava muito. Você curte literatura brasileira? Tem algum livro que te marcou? Eu gosto de Monteiro Lobato. Triste Fim de Policarpo Quaresma, que foi o mais recente. Eu curti isso muito, na época da faculdade, do estudo. Mas vamos lá, vou te fazer 2 perguntinhas sobre literatura brasileira. Gênero textual curto, que se trata de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. De que gênero literário a gente tá falando? Letra A, prosa. Letra B, crônica. Letra C, verso. Ou letra D, romance? Crônica. Uma prosa? Prosa. Resposta certa, muito bem. Obrigado. Era crônica, resposta B. Mas tudo bem, vamos ver se você tem mais sorte na segunda. Um dos seus principais livros, As Meninas, virou um filme em 1995. Quem é essa escritora? Letra A,
Clarice Lispector. Letra B, Maria Mariana. Letra C, Aline Bey. Ou letra D, Lígia Fagundes Telles? Não tenho a menor. Clarice, chutei. Aline Bey, eu tô chutando real, não? Chutou errado. Resposta errada. Letra D. Resposta certa. Muito Do chute. Vai ganhar um suquinho pela sua resposta certa. Família Brasil, As Cobras, A Velhinha de Taubaté e O Analista de Bagé são personagens de qual escritor brasileiro? Letra A, Luiz Fernando Veríssimo. Letra B, Mário Prata. Letra C, Vinícius de Moraes. Ou letra D, Érico Veríssimo? Eu vou chutar de novo, tá? Igual eu fazia no Enem. Vinícius de Moraes. Ah, C. Errou. Letra A. Luiz Fernando Veríssimo? É. Acertou! Um brinde pra você se refrescar nesse calor. Ficar nesse calor, muito obrigada, viu? Fala aí, família. O que é uma família? É um pouco dos dois, você conviver e você ter essa relação de sangue. Porque você pode ser família de alguém que você convive muito e não tem relação de sangue, mas você não pode deixar de ser família de alguém que você tem relação de sangue. Tem família que é só mãe, família que é só pai, que é mãe e pai, e que é pai, mãe, ou que não tem nenhum pai nem uma mãe, é avô criando. Eu sou um pouco conservadora, né? Então, pra mim, o estilo certo de família é pai, mãe e filho. E filhos. Família margarina. O modelo certo de família é aquela família que te ama incondicionalmente, te respeita, te apoia e te acolhe. Não existe nenhum modelo certo de família. Com quem você mora? Eu moro com meu pai e com a minha madrasta. Moro com meu pai e meu irmão. Com a minha avó. Moro com a minha mãe, com meu avô, com a minha madrinha e com meu primo. Eu moro atualmente sozinho com mais 2 amigos. Eu moro com a minha mãe e com meus 2 irmãos, os 2 mais velhos. Eu moro com a minha mãe, com meu pai, com a minha avó e com a minha irmã. Eu moro com minha mãe, meus 2 irmãos e minha avó. Hoje eu moro com minha avó, minha tia, um tio meu e minha mãe. Moro com a minha irmã, com meu pai e com a minha mãe. Eu moro com a minha mãe, com a minha irmã, com meu pai e com meus 2 gatos. Eu moro com meu pai e a minha irmã. Como a sua família demonstra carinho, afetividade? Meu pai não mostra afeto nenhum. Tipo, zero, nunca fez um papel de pai, assim. Já minha mãe é aquela pessoa muito mais coração, eu aprendo mais com ela. Ela chega, tipo, me abraça, fala as coisas, tipo, demonstra que se importa. Por mais que meus pais não falem em palavras que não normalmente falam, eu te amo e tal, minha mãe sempre faz de tudo por nós, sempre fez, sempre faz, minha mãe e meu pai. Ele sempre foi aquele cara que tentou me ouvir e compreender a minha situação e dar o melhor conselho pra mim. Em demonstrar afeto, demonstrar amor, minha família é bem fechada, mano. Tipo, não tem tanto carinho e melação. O jeito que meu pai me trata, nossa, meu pai é muito fofo. Eu acho que é uma das pessoas mais fofas assim no mundo. A gente tem muitos momentos familiares, tipo, a gente brinca bastante, a gente ri, a gente se diverte. Não que faltasse amor. O amor se manifestou pra mim de maneiras muito diferentes de um abraço, de um eu te amo. Eu sempre tive consciência disso. Mas às vezes a gente sente falta de uma afirmação mais clara, assim. Só a minha mãe é toque. Mas ninguém é toque. Então, tipo, não é de abraços, nem de beijos, nem dessas coisas, assim. Mas o cuidado. Seja falando, seja abraçando, seja na necessidade, você podendo contar. Ela me defende. Tipo, falar, olha, querida, ela tá me defendendo, ela que gosta de mim. A gente não tem muito essa coisa de, tipo, ficar falando, eu te amo, não sei o quê. Com a minha avó e com a minha mãe, eu sou bem afetuoso. Eu acho que tem um processo também. Recentemente eu tô conseguindo mostrar mais afeto e pá. Acordar, dar um abraço, dar um beijo, bom dia, como que você tá? Você dormiu bem, tá ligado? Eu acho um afetozinho assim da hora. Ontem eu tava estudando e meu pai chegou e falou pra mim, filha, vamos assistir um filme? Aí eu comecei a pensar, poxa, eu já falei tantas vezes não pro meu pai que eu tava ocupada, que eu tava estudando, que eu tava fazendo isso, fazendo aquilo. A primeira coisa que eu fiz foi literalmente fechar o computador e o caderno e assistir com ele. Primeiro perto de pai, eu acho que a gente é bem de físico, assim, sabe? De se abraça, se beija e fala que te amo, sabe? Uhum. É bem assim. Agora, a família perto de mãe, eu acho que é mais presente. Coisa simples, às vezes, sabe? Tipo assim, no mercado, meu avô vai no mercado e compra chocolate. Meu pai, por exemplo, às vezes eu tô
voltando tarde pra casa, tem que, em vez de pegar um Uber, um ônibus, ele se importa e ele faz esse serviço, né? Ele gosta de me buscar pessoalmente. Eu sou mais próxima da minha irmã. Do meu pai, assim, eu tô tentando, mas como eu disse, né, ele é uma pessoa um pouco difícil. Então depois que minha mãe morreu, ficou pior ainda. O Fala E é produzido de forma participativa. Além de mim e do Dani, mais 9 jovens ajudam na produção dos 16 programas da série. Siga a gente, comente e compartilhe. falae.tvt tá no YouTube, Insta e TikTok. Construção. Fiel. Diverso. Resiliente. Sensível. Fala aí. No Era Assim, a Natália Grimaldi conversa com o ator e diretor teatral Tadeu de Pietro. Papo entre gerações. Como foi seu início no teatro? Naquela época, estou falando lá dos anos 80, nós fazíamos teatro praticamente sem apoio, sem patrocínio, sem nada. Nós nos reuníamos, o grupo que queria fazer o espetáculo, escolhia o texto, a equipe, diretor, elenco, tudo mais, pedia dinheiro emprestado, a gente alugava um teatro, reservava um teatro, a gente conseguia muitos materiais, madeira, tecido para fazer cenário. Não tinha ninguém da Globo naquela época, estava todo mundo começando, mas mesmo assim havia um público muito grande de teatro, porque era no teatro que poderia se falar um pouco mais de coisas. A gente não pode esquecer que a gente vivia uma ditadura brava naquela época. As pessoas frequentavam muito teatro, e não só os jovens. Mesmo, vamos dizer assim, as pessoas mais maduras, mais sofisticadas, culturalmente, elas iam a teatro para acompanhar o que estava acontecendo, tanto com os espetáculos, que a gente chamava na época de teatrão, que era o TBC, que eram esses outros teatros clássicos, mas também o que a juventude estava produzindo. O dinheiro do ingresso pagava o nosso trabalho, a gente conseguia pagar o banco, e ainda pagava aluguel, fazia supermercado. A gente não comprava casa, naquela época não dava para isso, né? Nem um carro. Mas a gente vivia. E naquela época ainda se fazia teatro de quarta a domingo. Era completamente diferente de hoje. Como você enxerga o cenário atual do teatro? O teatro hoje ele é bem mais difícil. É inviável um grupo pequeno, um grupo novo de atores poder imaginar que pode ir num banco, pegar dinheiro, alugar um teatro, fazer espetáculo, chamar público e pagar as coisas. Mesmo para atores experimentados, atores conhecidos, atores que já tiveram uma vida maravilhosa no teatro, no cinema, na televisão, não conseguem mais ter esse retorno. É muito difícil, depende do patrocínio. E uma das coisas que ficou muito cara foi o próprio teatro, o prédio em si. Porque todos acostumaram, aqueles que se mantiveram, né, os grandes, a contar com as leis. Se você monta um espetáculo, você tem que ter lei, a lei vai te pagar o valor do espetáculo. Então as produções hoje ou elas estão associadas a apoios e patrocínios específicos, ou a grupos bem pequenos ou jovens que fazem as suas produções praticamente no sacrifício. Uma boa parte dos teatros fechou, virou igreja ou virou qualquer outra coisa, e começaram a surgir teatrinhos bem pequenos que é para poder manter o processo de produção. E o teatro está muito difícil de ser mantido hoje, porque as experiências teatrais, elas dependem de um público ávido de uma nova experiência. O público do teatro mudou muito, ele está muito fracionado. Tem gente que gosta apenas do teatro musical, tem gente que gosta apenas dos clássicos, que já é o público mais maduro, tem um público que gosta de tudo, e o público jovem perdeu o contato com o teatro. Salvo os grandes espetáculos que têm um apelo midiático altíssimo, os outros grupos que fazem o teatro experimental, o teatro jovem, têm muita dificuldade de poder alcançar todos esses públicos. Você iria me perguntar se o teatro vai acabar. Eu quero dizer para você que justamente por tudo isso que está acontecendo, o teatro vai sobreviver. Eu acho que o virtual substituiu tanto as relações entre as pessoas, entre tudo, que
As pessoas estão precisando do contato presencial, vivencial, olho no olho. E só o teatro oferece isso. Dani, fala aí. Você ajuda nas tarefas de casa? Fala a verdade. Ah, Gil, eu faço o básico. Eu dobro minha roupa e às vezes eu ponho lixo. E você? Ah, uma loucinha todo mundo tem que lavar, né? Fala aí, e você? Dá uma força pra manter a casa em ordem? Final de semana eu lavo louça, passo uma vassoura, limpo a casa. Limpar a casa, limpar o chão, lavar uma louça, tirar a mesa. Eu limpo, passo, cozinho, lavo. O Calção faz tudo, menino. Olha, em casa eu faço comida, eu lavo o banheiro, eu arrumo a casa. Meus pais são separados desde 2013. Então, desde que meus pais se separaram, como eu fiquei morando com meu pai, então eu sempre fiz tudo de casa desde os meus 13 anos. Eu não trabalho, né? Eu fico a maioria do tempo em casa, eu sempre tento assumir essas paradas de lavar o banheiro, cozinha, tal, fazer comida. Ajudou bastante, não tipo, daqui que eu vou lavar essa louça toda. Não. Mas, tipo, ajudo muito a minha avó. Minha avó, ela é de idade, né? Ela tem 91 anos. Você vai limpar a sala, o quintal, algo assim, eu não sou muito, não. Agora, de limpar meu quarto, as minhas coisas, é super de boa. Eu espero muito eles pedirem. Eu acho que eu devia ser mais proativo. Ajudo, arrumo o quarto. Às vezes sobra um dinheiro, pago a faxineira pra ajudar em casa. Ajudo, mas é que minha mãe é perfeccionista, meio neurótica. Pra ela, nada nunca tá bom. Quando os pais se separam, a maioria dos filhos tem dificuldade para se adaptar. O Ronaldo viveu uma história ainda mais difícil e consegue falar sobre isso de boa. Fala aí, como você lida com a ausência de pai ou mãe? Moro com a minha avó, eu não conheço meu pai. Quando minha mãe engravidou, ele foi comprar um pão e não voltou mais. Não uma mãe solteira, uma mãe solo agora. É o que fala, é o certo, é correto. Ela era moradora de rua, porque estava em estação de rua e ela foi atropelada. Ela faleceu, eu tava no segundo ano do ensino médio. Minha mãe e meu pai, eles viveram junto mais ou menos até eu nascer, né? Eu acho que com meus irmãos, eles sentiam que mas eu era próximo deles na infância, eu tive um impacto. Aí eu acho que por ele ter isso com os dois, ele sentia que comigo era a mesma fita, tá ligado? Mas a gente nunca foi tão próximo. Mas minha relação com ele é boa, sabe? Tipo, eu vou pra praia, vou pra casa dele na praia. A gente é rasa, mas é boa. É muito difícil, assim, né? Quando os pais divorciam. Tipo, não entendi. É necessário, né? Quando chega no ponto de divórcio, mano, não adianta você ficar junto e ficar infeliz, sabe? Quando terminou, eu era grandinha já, tinha 13, mas foi muito difícil pra mim. Eu me culpei bastante também. E daí eu acabei bebendo. Mas aí eu fiz terapia, né? Eu faço ainda hoje. E me ajudou muito, assim, a separar que são meus pais. Eles, marido e mulher, é outros 500. Eles não se falam também, mas eu falo com meu pai, normal. Meu pai é presente, minha mãe é presente. E eu tenho os dois na minha vida. Desde que eu me lembro, como pessoa, eu não tinha a presença de um pai aqui. Então eu me acostumei tranquilo. Tipo, não foi um baque pra mim como se eu tivesse, 15 anos e meu pai foi embora, sabe? Aí esse é difícil. Ela teve 2 papéis, né? Querendo ou não. Ela teve o papel de mãe e o papel de pai. E assim, muitas casas do Brasil. A mãe sempre tem um papel dobrado. Eu moro com meu pai e a minha irmã. Mora nós 3 já há um tempo. Minha mãe mora na Espanha. Poxa, você não ficou com a sua mãe? Bom, eu e a minha irmã, a gente sempre foi muito próxima do meu pai, porque o meu pai pode-se dizer que foi mais presente na nossa vida. Sinto falta da minha mãe? Sinto muito. Eu acho que todo mundo que convive comigo percebe isso, mas eu tenho uma relação muito boa com eles. Se dão bem, graças a Deus. E é um elo que eles têm, eles não podem romper isso porque tem 2 filhas. Quando meus pais se separaram, quando eu tinha 11 anos, foi bom, eu gostei, foi uma relação até engraçada minha, eu fiquei feliz. Eu acho que o meu pensamento se voltou muito pra aquela coisa 2 presentes, sabe? Não foi um problema, mano. Agora, o desenrolar o que aconteceu com a minha família a partir do divórcio, até dessa questão da casa que a gente morava, muito complicado, muito complicado. Isso me afetou muito. Tanto que muito do que hoje eu sinto tenho de problemas com a minha mãe, ou que eu não gosto do que minha mãe fez, é voltado pra essa história. Acabou que eu fiquei sozinho muito cedo, bem isolado. Os pais são separados, tá ligado?
E isso foi bem nesse momento de separação, foi quando eu tava entrando na pré-adolescência. E eu fiquei no meio disso, tá ligado? E era bem difícil pra mim lidar com os conflitos, de coisas de pensão, de onde eu vou morar, onde eu vou ficar. Também aquele descostume de não ver mais meu pai chegar, de não ver mais saber que minha mãe vai estar aqui e tal. Então aí eu decidi que eu ia ver algumas coisas por mim mesmo, tá ligado? E fui fazer várias fitas, viver mesmo, tá pela rua, andar de bicicleta, ser um moleque um pouco mais... tipo, bagulho de liberdade, assim, sempre foi uma parada pra mim. Então eu sempre queria ser livre, tá ligado? Pra ir, né, descobrir que não sou, né? Siga o Fala E nas nossas redes sociais. falae.tpt, no YouTube, Insta e TikTok. Comente e compartilhe. Aprendiz. Alegria. Curiosa. Diferente. Ganhador. Fala aí. O Lucas Toso criou o portal Controles Voadores. Ele mantém um podcast para divulgar jogos independentes e falar com desenvolvedores de jogos indies brasileiros. É o gamer de hoje. Eu vejo muito o videogame, ele é um meio, né? Ele não é um entretenimento, ele não é só isso, né? Ele é um meio de produzir conteúdo, ele é um meio de produzir obras, assim como o cinema, assim como a música, assim como a literatura. Então é importante a gente ter um olhar, ter uma visão assim sobre a produção brasileira que está sendo feita, porque assim como a gente sempre fala, né, sobre cinema brasileiro, sobre literatura brasileira, a gente precisa dar espaço, a gente precisa dar visibilidade para fazer esse cenário crescer cada vez mais. E eu podia aqui também ficar horas falando sobre questão financeira, o quanto que jogos nos últimos anos vem sendo um mercado que é maior que o próprio cinema, assim, mundialmente falando, né? E no Brasil não é diferente, assim, o mercado brasileiro de desenvolvimento de jogos vem crescendo cada vez mais. Eu trabalhei com jornalismo de games e dentro desse, né, trabalhando num portal mainstream que cobre, assim, jogos e videogames, eu vi que não tinha muito espaço para falar sobre jogos brasileiros, né, sobre jogos independentes brasileiros. Foi daí que eu criei o Controles Voadores, que é o meu portal e podcast, né, sobre jogos brasileiros, com um foco 100% em jogos brasileiros e principalmente nos desenvolvedores. Então é um projeto para divulgação mesmo de jogos assim e desenvolvimento brasileiro, né? Com bastante foco em conhecer os desenvolvedores, quem eles são, de onde eles vêm, a trajetória desse pessoal, por que eles foram fazer, né, videogame. Eu jogo os jogos, né, que eu vou entrevistar os desenvolvedores, destrincho bem esses jogos, assim, ouço bastante conteúdo deles previamente feito também, assim, se for em algum outro podcast, alguma outra coisa, assim, tento fazer uma pesquisa bem extensa, assim, sobre a trajetória desses desenvolvedores para tentar entender também um pouco mais de onde que eles vêm, assim. Como eu falei, eu gosto bastante de trazer um lado um pouco mais além do entretenimento dentro dos jogos, né? O jogo enquanto voz política, enquanto ferramenta sociocultural e educacional também. Então eu gosto sempre também de trazer esse tipo de episódio pro Controle, sabe? Falar com desenvolvedores que também são professores ou pessoas que fazem jogos educativos. Mas fora da internet, a minha intenção é cada vez mais conseguir promover esses encontros mais físicos, assim. Entrar na conversa sobre fliperamas também, que é uma conversa muito legal de levar videogame pra rua, né? Fliperama, assim, pra levar os jogos brasileiros também para eventos e para espaços sociais, assim. E cada vez mais promover esses encontros, promover essas trocas de desenvolvedores pessoalmente também, para não depender só ali da internet e conseguir criar redes fora dela. Sempre que acontece um aumento no preço da gasolina, ouvimos que o motivo são os preços internacionais. A Jennifer Andrade explica no Faz o Pix. Olá, meu nome é Pedro Henrique Silva Amorim. Queria fazer a pergunta por que os preços da gasolina dependem dos preços internacionais? Oi, Pedro. Essa também é uma ótima pergunta, muita gente tem essa dúvida. A gente tem que pensar que os combustíveis da gasolina, eles são fabricados, são produzidos a partir de um insumo, que é o petróleo. O petróleo ele é negociado no exterior, no mercado internacional, em dólar. E como ele faz parte do preço, do custo de produção da gasolina, a gasolina acaba sendo associada diretamente ao dólar, ao preço do barril de petróleo. Muita gente se pergunta também por que a gente precisa importar derivados de petróleo, gasolina, se a gente tem nossa produção aqui de petróleo. Isso acontece porque o Brasil ele não tem a capacidade de refino suficiente, então a gente acaba produzindo esse petróleo, vendendo ele para o exterior e tendo que importar esses derivados, importar o combustível.
E quando a gente fala de importação, a gente está falando de negociações feitas em dólar. Então, a variação do dólar no exterior, a variação do petróleo no exterior acaba tendo que ser incorporado no custo aqui da nossa produção, da nossa gasolina, e ele vai ali direto para a bomba. Subiu o preço do petróleo no exterior ou subiu o dólar, isso acaba sendo passado ali para o consumidor. A Evelyn Batista é uma sobrevivente. Quando tinha 16 para 17 anos, desenvolveu uma infecção generalizada e perdeu uma perna. Conseguiu uma prótese graças a uma vaquinha virtual e transformou a perda em solidariedade. Criou a ONG Vaquinha to You e agora ajuda outras pessoas com amputações a conseguir próteses com doações. A amputação ressignificou toda a vida. Mas antes da amputação teve os 8 anos mais difíceis da vida. A doença começou quando eu tinha de 16 para 17 anos. Eu lembro como se fosse hoje, foi 3 dias antes do meu aniversário. E eu era jogadora de futebol, federada. Eu trabalhava no McDonald's. Eu fazia muita coisa, sabe? Eu caí da escada e aí eu só ralei a perna. Fomos pro hospital, até então pé quebrado. Só que eu não sentia pé quebrado, era só raladinho. Colocamos um gesso, passou uma semana, o cheiro estava insuportável. Aí minha mãe falou assim, olha, vamos tirar. Tiramos em casa. Quando a gente viu, aqueles ralados já estavam infeccionados de uma maneira absurda, minha perna estava muito grande, corre para a primeira internação. Teve quatro cirurgias, teve tratamentos para todo tipo de doença que a gente imaginar, teve quimioterapia achando que era um câncer. Então, assim, corre pro CTI, porque a gente precisa fazer uma cirurgia para ver o que está acontecendo. Abriram a minha barriga e encontraram um nódulo de 6 quilos, pegando o baço e alguns órgãos. E aí o médico falou assim, olha, provavelmente a cura chegou. Porque aí vai desentupir, o seu sistema linfático vai funcionar normalzinho. Ok, vamos esperar. Aí na minha cabeça assim, caramba, a cura chegou, as feridas vão cicatrizar. E eu comecei a sonhar de novo, mas não. Depois de 2, 3 meses, as feridas pioraram num nível absurdo, que a morfina já não ajudava mais. Do meu joelho pra baixo, eu não sentia mais nada. E aí, em fevereiro de 2020, o médico falou novamente. Ele falou assim, olha, no máximo 3 meses de vida pra você. Foi aonde eu sentei pra conversar com o meu médico. Eu falei assim, olha, e se a gente fizesse uma amputação? Ele falou assim, olha, então, o risco de te perder é maior do que o de a gente conseguir manter você. Eu falei assim, olha, se eu não amputar, eu vou morrer. Se eu amputar, eu vou morrer do mesmo jeito. Só que não deu tempo de escolher, porque a infecção generalizada veio de novo. Minha perna foi amputada dia 2 de junho de 2020, no auge da pandemia. O meu pai sempre recebeu salário mínimo, ajudante geral. Minha mãe cardíaca, então ela abriu mão de tudo pra cuidar da gente. Então não teria condições de a gente comprar uma prótese. E aí a gente começou a divulgar muito, fazia vídeos, assim, vídeos de casa. Era stories, e a gente usou uma plataforma que dá essa acessibilidade pra gente criar uma vaquinha com segurança, e foi onde começou a acontecer, sabe? Quando deu certo a vaquinha, eu vi que as possibilidades estavam ali. Foi onde eu comecei a pesquisar mais, foi onde eu comecei a estudar mais e a entender mais sobre as vaquinhas virtuais. Eu comecei no SUS, ajudando as pessoas. Vamos montar uma vaquinha? Vamos entrar no site, eu consigo fazer. O brasileiro é movido por causa. Se você mostrar uma causa consistente, se você deixar muito claro que você não está doando, você está investindo, se eu falar assim, olha, é nesse sonho que eu quero, sabe, investe em mim, porque é nesse lugar que eu quero chegar. Bom, a Vaquinha to You nada mais é de que uma plataforma, é um lugar onde pessoas com histórias de início, histórias de amputação, se chegam até nós, pedem ajuda pra gente, onde a gente consegue estruturar as vaquinhas em algumas plataformas confiáveis, com menores taxas. E aí a gente faz a divulgação, a gente faz o trabalho de marketing, de vídeo, de arte que eu aprendi no YouTube. A gente tem uma equipe de marketing que cuida disso. O Vaquinha to You nasceu para prótese. Só que a gente não sabia que ele entraria num caminho de uma relevância absurda, que chegasse nesse ponto de poder ser relevante para outras pessoas além da deficiência. Siga o Fala E nas nossas redes sociais. falae.tvt no YouTube, Insta e TikTok. Tamo junto? Vamos junto!